Então vamos lá? Bom, hoje a gente vai ter uma aula aqui muito interessante a respeito do Bitcoin e o porquê que você sempre compra Bitcoin normalmente quando ele está nas altas e por que você sente dificuldade de comprar o Bitcoin quando ele está nas quedas. A primeira coisa que a gente precisa entender, né, é, o que é o Bitcoin de maneira simples. O que é? Eu sei que você já ouviu lá atrás, né, diversas explicações diferentes para o que é o Bitcoin e tal, mas você pode imaginar o Bitcoin talvez como o primeiro dinheiro livre do mundo. Para todos os efeitos, né, você tem uma moeda que você pode transferir ela para onde você quiser, da forma como você quiser, sem ter que explicar para ninguém a origem do dinheiro, ou como ele funciona, ou ter que declarar ele se você não quiser. É óbvio que pela lei você precisa. Mas na prática o Bitcoin não te exige nada disso. Então você pode transferir dinheiro, né, de um país para outro, por exemplo, sem nenhum tipo de justificativa. Então eu posso pegar dinheiro do Brasil aqui, por exemplo, e transferir para a Europa em 2 minutos, né? E sem ninguém ficar sabendo e sem ter que carregar nada, muito mais seguro que qualquer outro tipo de transação. Essa liberdade do Bitcoin ali fez com que a moeda ficasse muito conhecida. Inicialmente por criminosos, é verdade, mas depois disso ela foi ganhando, né, diversos investidores de Bitcoin ao longo do mundo. Qual que é a tese principal por trás das pessoas que compram Bitcoin acreditando que ele vai se valorizar? A tese deles é o seguinte: o Bitcoin, ao contrário das demais moedas, né, ele é uma moeda escassa. Então, o Bitcoin ele tem determinado nível de escassez. Você não pode criar Bitcoins no mundo, você não pode adicionar Bitcoins na economia. O sistema dele já foi programado e hoje em dia ele é mantido por um monte de gente, mas de forma que ninguém consegue adulterar esse sistema. Imagina então que ele simplesmente existe. Raul, mas e se a gente tiver um computador quântico? Mas e se tiver um hacker, sei lá o quê? O estímulo para invadir o Bitcoin ele é zero. É porque assim, ó, você tem que imaginar o seguinte: a única coisa que o Bitcoin tem é a tecnologia dele mesmo. Então, a única coisa que faz o Bitcoin ter valor, né, que gera valor nele, é a tecnologia. Se essa tecnologia for quebrada, então, por exemplo, olha, o Bitcoin hoje vale lá, ele acumulou de valor de mercado, né? Pô, 1 trilhão, vamos supor, hoje em dia, de negociação. Então, 1 tri ali, o ativo vale. E daí, se alguém conseguisse hackear, essa pessoa ia ficar com 1 trilhão para ela. É porque é isso. Se eu invadir o sistema de um banco, por exemplo, que controla bilhões, eu vou ficar com esses bilhões para mim, né? Eu consigo desviar esse dinheiro de alguma maneira, eu consigo fazer alguma coisa nesse sentido. Mas o Bitcoin é baseado na tecnologia. Então, se o Bitcoin é baseado na tecnologia e você quebra essa tecnologia dele, então vamos supor que alguém consegue quebrar essa tecnologia. Essa pessoa vai gastar bilhões ali para ter um computador que vai destruir o Bitcoin. Esse 1 trilhão, ele iria a zero. Porque no outro dia todo mundo ia olhar para aquilo e falar, beleza, o Bitcoin ele existia como uma tecnologia que era irhackeável, agora, se todo mundo conseguiu invadir, ou se alguém conseguiu invadir, o Bitcoin não vale absolutamente mais nada. Então ele tem uma dificuldade de ser invadido, que é por isso que ele é diferente de todas as outras tecnologias. Porque se você invadir, você não ganha absolutamente nada com essa invasão. Quando você invade o site de um banco, quando você invade um sistema tipo Pix, você desvia dinheiro e por ser uma moeda de curso forçado, o Pix, por exemplo, né, o país obriga a gente a usar, no outro dia a gente continua tendo que aceitar Pix. Então se eu desviar 1 bilhão em Pix, o Pix vai continuar valendo dinheiro. Se eu desviar 1 bilhão em dólares, o dólar vai continuar valendo dinheiro. Eu tenho um estímulo para aplicar aquele golpe. Agora, o Bitcoin não. Se eu conseguir desviar dinheiro do sistema do Bitcoin, se eu conseguisse hackear esse sistema de alguma maneira, criando Bitcoins, todo mundo veria, porque o sistema é aberto. Apesar dele ser anônimo, ele é totalmente transparente, então todo mundo veria, então beleza, só existe 19 milhões de moedas, agora teve um ataque aqui, agora tem 100 milhões de moedas, beleza, acabou, ninguém mais quer Bitcoin, ele não valeria mais nada. Então o primeiro passo para você entender por que você tem dificuldade de comprar Bitcoin quando faz sentido, é que no geral, existem então algumas pessoas que investem em Bitcoin hoje. Desses investidores, a gente pode dizer que 95% de quem compra Bitcoin não sabe o que está fazendo. Essas pessoas simplesmente elas compram Bitcoin porque elas viram ali, um ativo que em 2008 valia menos de 1 centavo, né? Valer, do nada, 50 mil, 60 mil dólares nesse momento exato, né? 60 mil USD.
Então a pessoa pensa o seguinte, se eu tivesse comprado 10 reais isso aqui, eu teria ficado rico. Então um monte de gente, né, 95% dessas pessoas estão comprando Bitcoin porque ele está se valorizando. Daí qual é o problema? Que momento que ela compra Bitcoin? Quando ela percebe que o gráfico está ficando muito alto, por exemplo, o gráfico do Bitcoin ele é assim, né? Nesse ponto aqui, todo mundo começa a falar que está ganhando dinheiro. Aí essa pessoa que ela não tinha Bitcoin ainda, ela vai lá e compra, né? Ela efetua a compra aqui. E normalmente esses picos do Bitcoin, eles são seguidos de quedas muito bruscas. Porque quando o Bitcoin atinge, por exemplo, 100 mil, todo mundo que tinha Bitcoin lá desde quando ele era $1.000, $2.000, essa pessoa está ganhando $98 mil por cada moeda que ele comprou. Então essas pessoas, elas já conhecem o ciclo do Bitcoin muito bem, ele vem aqui na hora que ele percebe que chegou num topo e vende. Ele efetua uma venda para comprar de novo quando o Bitcoin tiver um ciclo um pouco mais baixo, né? Em um ponto mais baixo ele vai lá e compra novamente. Essas daqui são aqueles 5% que sabe o que estão fazendo, né? Por isso que no dia que o Bitcoin bateu lá $100 e poucos mil, eu fiz esse vídeo aqui falando que o Bitcoin provavelmente cairia, e nos comentários você vai ver um monte de gente brava, porque eles tinham acabado de comprar, eu falando que ia cair, eles falando que eu tava mentindo, que eu não entendia do Bitcoin, que eu era, eu sou Raul, só fala isso porque ele tem que vender ações de bolsa, e falando um monte de merda. Porque eu vendo Bitcoin também. Então, as pessoas todas dizendo isso lá naquele momento, e eu falando, pô, naturalmente essas pessoas vão se machucar, né? E aí o que você precisa fazer, então? Você precisa considerar o seguinte, olha, o que você precisa entender nessa lógica aqui? Quando o Bitcoin está nesse patamar agora, por exemplo, 60 mil, depois de já ter alcançado, pô, 100 e poucos mil, né? Nesse ponto aqui, é o melhor momento de compra para você. Você não precisa acertar, mas pode ser que ele caia 30, mas você não precisa acertar isso. Você só precisa colocar o seu psicológico, né, seu cérebrozinho lindo ali, para aceitar que você vai comprar sempre quando todo mundo tiver com medo. Então, quanto mais medo tiver no mercado do Bitcoin no momento, quanto mais você estiver vendo publicações de pessoas contando vantagem, falando que o Bitcoin ia cair mesmo, quanto mais você estiver vendo gente, acreditou em moedinha e tal, nesse momento você não precisa contar para ninguém. Você vai fazer o seguinte, no momento que você perceber que o Bitcoin está em queda, você vai lá no seu broker sem contar para ninguém, você não precisa falar do seu preço médio, não precisa falar que você está ganhando, que você está perdendo, você vai lá e fala, poxa Raul, agora eu percebi, né, então o Bitcoin está caindo loucamente, você vai lá e efetua uma compra e fica tranquilo, porque o que acontece? Quando você compra isso aqui e vai lá no grupo dos seus amigos, de WhatsApp, aí você fala para os seus amigos, aí você vai começar a receber um monte de gente falando para você, nossa, mas aí o Bitcoin vai cair mais, há um monte de matéria catastrófica, aí o Bitcoin cai 5%, você já fica desesperado, vai lá e vende. Então, a ideia é você comprar e não falar nada para ninguém. O bacana do Bitcoin é você efetuar essas compras, né, com até 5% do seu patrimônio. Acho que isso aqui é um legal, né? No máximo. Se você gosta muito de Bitcoin, no máximo 5% do seu patrimônio. Então, Raul, eu tenho 100 mil reais, vou comprar 5 de Bitcoin aqui, legal. Se subir, bom. Se cair, não vai te mudar nada, né? Num ano bacana aí com renda fixa, você tá ganhando aí 14,5%. Vai fazer que diferença na sua vida esses 5 mil que você colocou em Bitcoin ali. E se você odeia Bitcoin, eu te daria o conselho de comprar pelo menos 1%. Se você odeia muito o ativo. Por quê? Porque nesse processo especulativo, né, que você tem hoje do Bitcoin, a realidade é que não importa mais se o Bitcoin é ruim ou é bom. Essa é uma discussão que ela é irrelevante. No momento atual, o Bitcoin se transformou num ativo extremamente especulativo, é verdade, mas ele se transformou num ativo que as pessoas não estão dispostas a vender. E se as pessoas não estão dispostas a vender, quem é holder de Bitcoin, ele nunca vai a zero. Você pode ficar tranquilo. Por quê? Ele tem uma comunidade de fãs gigantesca. Então você não precisa comprar porque você acredita na tese. O Bitcoin não gera valor para a sociedade, o Bitcoin não produz nada, o Bitcoin não é empresa, e daí? Isso não significa nada. As coisas têm valor quando as pessoas acreditam que elas têm valor. Então se todo mundo acredita que o Bitcoin tem valor e esse grupo de pessoas lá vai continuar acreditando, você concorda que 1 milhão de pessoas vai sempre continuar acreditando? O Bitcoin vai sempre ter um valor. O suficiente para que ou eles convertam mais pessoas nos próximos 10 anos, ou para que eles convertam poucas pessoas. Mas não tem como não converter ninguém, entende? E eles não serão desconvertidos, porque é impossível. Eles viram a valorização, eles viram essa amplitude, então a única coisa que estão fazendo é brincando com seus sentimentos, né? O Bitcoin necessariamente ele tem que ficar maior. Não porque ele é um ativo fantástico, não porque ele é incrível, não por nada disso. Ele vai ficar maior porque se a BlackRock entrou nele, se o Itaú entrou, se todo mundo fez os sistemas ali, o mercado financeiro colocou ele, encarteirou ele em fundos, não tem como ele ir a zero. Tem um monte de empresa que a única estrutura que ela faz da vida é comprar Bitcoin e manter no caixa. Como é que ele vai a zero? Não tem como. Então a profecia é autorrealizável. O fato de todo mundo acreditar que o Bitcoin vai subir,
vai fazer ele subir. Simples assim. Não tem para onde ir. Ah, mas vai ter vezes que vai ter um saque, vai ter vezes que as pessoas vão tirar dinheiro, ele pode ficar mais barato que isso. Pode, porque isso faz parte. É da natureza do Bitcoin. Quando chega nesses valores, tem gente que comprou Bitcoin por 10 centavos. Então, quando está em 60 mil dólares, para esse cara ainda faz sentido vender. E quanto mais medo essas pessoas ficam, mais o Bitcoin pode cair. Então, toda vez que você vê isso aí, o ideal é você comprar. Mas compra no sigilo. Não fica falando para ninguém não, tá? Vai lá, compra legal. Raul, eu tô querendo comprar Bitcoin, mas eu não quero me arriscar. Não quero pegar e comprar Bitcoin e ter que ficar guardando minhas chaves e tal. Bom, se você é aluno lá da UVP, a gente te ensina a guardar Bitcoin por conta própria, mas a gente também guarda Bitcoins para você lá no BTG Pactual. O BTG ele faz a custódia de Bitcoins para os alunos da UVP. Então você tem como comprar Bitcoin com a segurança do bancão lá, se você quiser deixar guardado. Isso aqui eu recomendo para pessoas que não querem estudar tecnologia, ou você que já passou dos 50 anos, 60 anos ali, fala, Raul, não tô afim, cara, de mexer com isso aí, eu só quero ganhar dinheiro nessa especulação aí bacana. Tem como você comprar o Bitcoin puro mesmo, e sacar ele, se você quiser, eu te ensino lá na UVP também, ou você tem como deixar ele custodiado no BTG. Eu tô criando, em adicional a isso, uma ferramenta, eu vou lançar isso aí, vou lançar em junho ainda, uma ferramenta, né, um ETF, voltado para Bitcoin. Um ETF que compra Bitcoin na hora certa. Tô tentando comprar Bitcoin na hora certa com um pouco menos de risco. Eu não vou explicar aqui para ninguém me copiar, né? Acabei de dar entrada na CVM, que é a polícia do mercado financeiro, tô esperando a aprovação, mas eu vou criar um ETFzinho que faz essa lógica e tal, mas aí lembra, quando você compra um ETF de Bitcoin, você não tem Bitcoin de verdade, né? Você tem ali a valorização do Bitcoin, você vai ganhar essa valorização do Bitcoin, mas você não está exposto à moeda de verdade. Então você não tem aquela vantagem de poder transferir para onde você quiser, do jeito que você quiser, guardar, não declarar direito se você não quiser. Essas vantagens se perdem, né? Então quando você compra Bitcoin aqui e guarda ali o Bitcoin puro, pô, você tá deixando dentro de corretora, você tem esse problema. Você compra o ETF, mesma coisa. Se você manda para sua carteira, acabou, né? Foi-se, lá vai fumaça. Fala que perdeu na outra declaração do ano que vem, já era. A verdade é essa, né? Não vou aqui ficar adorando a pílula. Muita gente faz isso aí. Não tô dizendo que é pra você fazer, até porque é crime. Mas acontece. Então, esse é um modelo que você tem. Eu vou lançar esse outro formato ali para você que quer comprar Bitcoin. E agora, se você quiser aprender mais mesmo, assim, não só sobre Bitcoin, mas sobre todos os investimentos de forma simplificada, sem ficar aquela conversinha, coisa infinita, cara, vai aqui na descrição desse vídeo. Tem aqui, ó, que tá aqui embaixo de mim, tá aqui no meu pé aqui. É meio complicado que o YouTube mexeu nela, né? Mas tá aqui, lá no primeiro comentário eu vou deixar também. Clica nesse botão, preenche o seu questionário que você vai ficar por dentro de tudo que a UVP cria ali, de todas as nossas plataformas. Lá dentro da UVP a gente explica melhor o funcionamento do Bitcoin, tecnicamente, etc, né? Aqui já tem o suficiente para você que só quer investir em Bitcoin. Ah, beleza, eu entendi, quero ganhar esse dinheiro, saquei. Mas a UVP consegue te ajudar a chegar em caminhos muito além desse, né? Então te recomendo ir lá. Vai ser bacana, tem turma nova começando por aí. Não clica. Vai ser muito legal, né? Você se tornar aluno, ter acesso à nossa plataforma, ficar sabendo das coisas que a gente lança antes do mercado inteiro. A gente sempre lança muita coisa só lá dentro. Vamos lançar até uma previdência para quem gosta de Bitcoin. Opa! Tem aí essa informação, não posso explicar mais que isso. Então tem muita coisa legal. Preenche lá o questionário que eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. E me conta aí sua opinião. Raul, não acredito no Bitcoin. Se não acredita, compra 1% do mesmo jeito. Não precisa acreditar para ganhar dinheiro, não é isso? Lembra sempre disso, não é sobre fé. É sobre objetivo e estratégia, né? 1% não vai fazer diferença nenhuma, num ano você recupera, ou porque até em renda fixa ali, num mês você recupera, né? Taxa de juros está em 14,5%, então se você pôr 1%, no outro mês você recupera. Você está falando de um mês de rentabilidade em troca de uma aposta que pode te render muito dinheiro. Ah, mas eu vou perder 5 mil, 10 mil, e daí, né, cara? Para você não significa nada. Se 1% do seu patrimônio deu isso tudo, significa que não significa muita coisa, no outro mês já vai estar lá e você vai estar exposto. É melhor você se expor, mesmo que você não acredite. Lembra sempre disso, tá? E um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.